Pessoal, aqui é o professor Renato Lima. Vamos para mais uma correção de atividades, tá bom? Aqui nós teremos uma atividade sobre razão e a gente vai aqui responder todas as questões, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira questão, pessoal, aqui diz, ó, a idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Então vamos lá. Como vocês sabem, a gente tem que primeiro separar os valores que aparecem primeiro, certo? Então nós temos que seguir, na verdade, a ordem a qual a pergunta coloca. Então primeiro aqui, ó, a gente vai marcar o Pedro, certo? E depois a gente vai marcar a Josefa, que é a segunda, tá? Então o que acontece? Por que é importante marcar isso? Porque quando a gente está falando sobre razão, nós temos que levar em consideração a ordem que é pedido, certo? Então, primeiro aqui nessa questão, é pedido que a gente considere a idade de Pedro e depois a de Josefa. Então, nós temos que fazer o quê? Pegar o valor da idade de Pedro, certo? E a idade de Josefa. E assim a gente vai criar a nossa razão. Então, vamos lá. Primeiro, Pedro. Pedro, ele disse que tem 30 anos, então vai ficar 30, certo? E a idade de Josefa é 45, então, sobre 45. Ótimo. Então, no caso, essa aqui é a nossa razão, que nós também podemos chamar isso tudo aqui, pessoal, de termo, né? Isso tudo é um termo, certo? Onde o que está em cima é o antecedente e o que está embaixo, o número que está embaixo, é o consequente, certo? Quando a gente estava trabalhando somente com frações, a gente dizia que em cima é o numerador e embaixo o denominador. Só que agora nós vamos usar esses termos, antecedente e consequente. Agora o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma simplificação aí, né, pessoal? Eu posso vir aqui, ó, e dividir o 30 pelo número 3, certo? Podemos fazer isso tranquilamente. E nós podemos também pegar esse 45 e dividir por 3 também. Dessa forma, fazendo uma simplificação de frações, a gente vai ter 30 dividido por 3, iremos ficar com 10. E 45 dividido por 3, a gente vai ficar com 15. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós podemos resolver aqui essa nossa fração. Então, vamos fazer isso. Então, 10 dividido por 45. Tá aqui. Então, vamos fazer. O 10 não dá para dividir por 45. Então, o que é que a gente faz? Acrescenta-se um zero, certo? E paga-se com um zero e vírgula aqui embaixo. Então, agora a gente ficou com o quê? Ficamos com 100 dividido para 45. Agora sim dá. Dá por quanto? Por 2. 2 vezes 45 dá 90. 90 sobra quanto? Sobra 10. Agora o que é que eu faço? Eu vou e acrescento um zero porque não dá para dividir, né? Então, zero. Como a gente já tinha colocado um zero e vírgula aqui, é como se já tivesse pago, tá? Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer 100 dividido por 45, que novamente vai dar por 2. E é isso que vai dar uma dízima periódica, pessoal. Por que uma dízima periódica? Porque sempre iremos estar dividindo por 100. Sempre vai ficar sendo 100 dividido para 45 e aqui vai dar 0,22222 infinitamente. Então a gente pode parar por aqui, tá? Então o que acontece? A razão entre as idades de Pedro e Josefa é na forma fracionária essa daqui, mas da forma decimal a gente coloca o símbolo de igualdade e esse tio, porque esse tio, pessoal, significa que é um valor aproximado, ou seja, não é exato, mas é aproximado. Então é aproximado 0,22, certo? Então essa foi a primeira questão, pessoal. Vamos agora para a segunda questão, tá bom? Bom, pessoal, nessa nossa segunda questão aqui, o que é que a gente tem? Nós temos, ó, uma caixa de chocolate possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual é a razão do peso líquido para o peso bruto? Então, o que a gente vai fazer? A gente faz o mesmo processo, tá? Primeiro a gente vai tentar identificar qual a razão que ele quer. A razão é do peso líquido e o peso bruto. Então, peso líquido a gente destaca aqui de verde, tá? E o peso bruto a gente destaca de amarelo. Já para a gente lembrar que é essa sequência que ele quer que nós resolvamos. E os valores que ele nos deu foi 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Então vamos criar essa razão levando em consideração a ordem que a questão nos forneceu. Primeiro o peso líquido. E o peso líquido 250, então vamos colocar aqui, sobre o 300.
Então, como é que a gente poderia ler? 250 está para 300. É essa a maneira correta da gente fazer a leitura de uma questão sobre razão. Agora, o que é que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso cortar esse zero com esse, ó. E aí a gente já ficaria com uma fração bem menor. Ficaria 25 e 30, certo? E agora o que é que eu posso fazer? Eu posso resolver essa fração, certo? 25, vamos colocar aqui, dividido para 30. Então, como é que eu resolvo? Coloco zero, né? Porque não dá para dividir. 0 e 0 e vírgula. Perfeito. Agora, 250 dividido para 30. O que é que eu posso fazer aqui? Corta esse zero com esse, pessoal, para simplificar um pouquinho. Fica 25 dividido para 3. Então, qual é o número que multiplicado por 3, a gente pode chegar próximo de 25? Se você pensar que 3 vezes 7 dá 21, 3 vezes 7 é 21, então é o melhor valor que nós podemos usar, né? Então, 3 vezes 7, 21. Mas, a gente pode até usar o 8, né? Na verdade, porque 8 vezes 3 dá 24. E 24 para 25 sobra 1 apenas. Não é isso, pessoal? Então, 0,8 por enquanto. Só que o que acontece? A gente ainda dá para continuar a divisão. Acrescenta-se o 0, como aqui já está pago, como eu já mencionei, né? Então, 10 dividido para 3 dá o quê? Dá por 3, né? Que 3 vezes 3 dá 9. E 9 para 10 sobra 1. E aí nós novamente teríamos uma dízima periódica, porque agora nós iríamos continuar dividindo e iríamos ter o 3 se repetindo infinitamente por situações que a gente já comentou. Então aqui o que é que eu faço? Coloco o sinal de igualdade e coloco o aproximado, certo? E vamos colocar aproximadamente 0,83. Pronto, mais uma resposta aí, pessoal. Vamos agora para a terceira questão, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos aqui agora para a terceira questão, tá? A terceira questão diz o seguinte: Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Cláudia resolveu 30 problemas e acertou 24. Quem apresentou o melhor desempenho? Então a gente tem que fazer uma comparação entre a quantidade de acertos de Pedrinho e a quantidade de acertos de Cláudia, tá? Então vamos aqui separar os valores. Primeiro, os valores de Pedrinho, que Pedrinho disse que resolveu 20 problemas e acertou 18, certo? Já a Cláudia, ela disse que respondeu 30 questões e acertou 24. Então vamos ver quem foi que acertou mais, tá? Então vamos lá. Começar por Pedrinho aqui. Então Pedrinho, o total de problemas que foram resolvidos foram 20. Então, esse 20, pessoal, ele não vai ficar em cima, tá? Ele vai ficar na parte de baixo. Então, vai ficar o 20 aqui, ok? E a quantidade de acertos fica em cima. No caso, 18, certo? Vamos deixar aqui separadozinho e vamos organizar o de Cláudia. O de Cláudia foi o quê? Ela resolveu 30 problemas. Então, vamos colocar aqui, ó, 30 problemas que foram resolvidos por Cláudia. E desses 30 problemas, ela acertou 24. Então, vamos colocar aqui em cima, 24 acertos. E agora sim, vamos fazer um comparativo entre os dois. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma simplificação. Eu posso pegar aqui esse 18 e dividir por 2. E a mesma coisa eu posso fazer com 20, né? Para simplificar essa fração e ficar menor. Então, 18 dividido por 2 dá 9. E 20 dividido por 2 dá 10. Perfeito. Agora nós podemos resolver. O que é que eu posso perceber aqui? 9 dividido por 10. Como é que fica? Simples, só é andar uma casa decimal da direita para a esquerda, já que é dividido por 10, certo? Então fica aqui 0,9, perfeito? Agora vamos aqui para Cláudia. Cláudia, ela tem 24 acertos de 30. Então vamos simplificar essa fração, que dá para simplificar também, tá, pessoal? Dá para fazer uma simplificação. A gente pode simplificar aqui o 24 por 3 e o 30 também por 3. 24 dividido por 3 vai dar 8. E 30 dividido por 3 dá 10. E aí a gente fica na mesma situação da divisão. Uma casa decimal, a gente anda da direita para a esquerda. E dessa forma, como é divisão, né? A gente fica com 0,8. Ou seja, quem foi que acertou mais? Quem acertou mais foi Pedrinho. A média de acertos dele, comparada à quantidade de questões que ele resolveu, é maior do que a de Cláudia. Tá certo, pessoal? Vamos aqui agora para a quarta questão. Bom, pessoal, aqui ó, na quarta questão ele pede: calcule a razão do primeiro para o segundo número nos pares apresentados abaixo. Então vamos lá. Nós temos aqui na letra A 30 e 50. Então, como é para considerar o primeiro
para o segundo, então a gente pega o primeiro número vai ser o quê? O número que vai ficar na parte de cima, e o segundo número vai ser o número que vai ficar na parte de baixo, certo, pessoal? Então não esqueça disso. Então vamos lá. Na letra A, vou fazer aqui embaixo. Letra A, nós teremos 30 está para 50. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse 0 e esse para ficar mais fácil, né? E aí a gente já vai ficar com 3 sobre 5. 3 está para 5. E aí a gente efetuando essa divisãozinha aí, pessoal, a gente pode fazer aqui do lado 3 e 5. O que acontece? 3 não dá para dividir. Então acrescento 0, 0 e vírgula. 30 dividido para 5 dá 6, né? Então 6 vezes 5, 30. Para 30 não sobra nada. Então, beleza. Aqui nós temos que o quociente é 0,6, tá bom? Vamos para a letra B. A letra B, pessoal, nós temos a seguinte situação. 39 e 26. Então, vamos lá. 39, 26. Agora, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer a divisão, tá? Então, vamos fazer aqui, efetuar a divisão novamente. 39 e 26. O que é que acontece? Já dá para dividir, né? Dá por 1, certo? 1 vezes 26 dá 26, né? 26 para 39, nós temos 13, né? Não é isso, pessoal? Aí agora, o 13 não dá para dividir por 26. Então, o que é que eu faço? Acrescento um 0. E agora não acrescenta 0 e vírgula aqui não, tá, pessoal? Aqui a gente agora só vai acrescentar a vírgula, tá? A vírgula é que vai pagar esse 0 que nós pegamos emprestado. Aí agora, 130 dividido para 26. Por quanto será que dá? Aí você vai procurar um número que multiplicado por 26 possa dar o 130. Então, vamos tentar por 5. 26 vezes 5, vamos ver quanto é que dá. 5 vezes 6, 30. Sobe o 3. 5 vezes 2 dá 10. Com 3, 13. Ótimo, então é 5. Beleza. 5 vezes 26 dá 130. Que para 130 não dá nada. Sobrou nada, não é isso, pessoal? Ótimo. Então aqui a resposta vai ser 1,5. Perfeito. Agora aqui, pessoal, são casos um pouco mais específicos, tá? E a gente vai trabalhar agora com bastante calma. Nós temos aqui na letra C, nós temos 3 sobre 8, 3 está para 8 e 6 está para 5. Então, vamos resolver aqui, ó. Letra C, nós temos 3 está para 8, assim como o 6 está para 5. E agora, o que é que eu faço? Toda vez que você tiver uma fração dividindo outra fração, você vai fazer essa regrinha bem básica, tá, pessoal? Que será o quê? Você vai conservar a primeira fração do jeitinho que ela está. Então, vamos fazer aqui, ó. 3 sobre 8, certo? E para podermos resolver a fração de baixo, a gente vai pegar e invertê-la. E ao invertê-la, a gente vai fazer uma multiplicação. Olha que legal. Então, aqui, ó, pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 5 sobre 6. Perceba que eu mudei a ordem, tá, pessoal? E isso vai fazer com que a gente, só por mudar a ordem, né? Quem é numerador vai virar denominador e quem é denominador vai virar numerador. Isso a gente faz para poder deixar de ser uma divisão e virar uma multiplicação. E agora a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, aqui vai ficar 3 vezes 5, 15. E 8 vezes 6, aí todo mundo já sabe, né? Que dá 48. Então é isso aí, pessoal. Agora acabamos por aqui, ou então poderíamos resolver também, sem problema nenhum. Mas, por enquanto, vamos parar por aqui. Vamos para a letra D. A letra D, nós temos a mesma situação. Então, vamos resolver da mesma forma. Vamos pegar a primeira fração. 2 está para 3. Assim como 13 está para 14. E aí o que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, pessoal. Desculpa aqui que não está aparecendo, né? Então o que acontece? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar aqui 14 sobre 13, certo? E aí a gente vai resolver isso agora, pessoal. Então, ó, 2 vezes 14 dá 28, certo? E 3 vezes 13, nós sabemos que dá 39, né? Pronto.
paramos por aqui também, pessoal. Então, essa aqui foi as 4 primeiras questões da atividade. Já já iremos continuar a correção da próxima questão. Bom, pessoal, aqui na quinta questão nós temos o seguinte: determine a razão da primeira para a segunda grandeza. Então, vamos lá. 52 centímetros e 104 centímetros. Então, aqui vamos colocar, letra A. Nós já temos aqui 52 sobre 104. Essa é a nossa razão, certo? E aí, para resolvermos, a gente vai fazer de uma maneira mais rápida para podermos economizar tempo, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo. Então, 52 dividido por 104, nós vamos ter 0,5, tá? Na letra B, nós temos o seguinte: 26 hectômetros dividido por 130 hectômetros. Então, vamos lá. 26 sobre 130. Aí agora, o que é que acontece? 26 dividido por 130 vai dar quanto? Vai dar 0,2, pessoal. 0,2, certo? Lembrando que eu estou fazendo mais rápido para não ficar um vídeo muito longo. Na letra C, é aí que tem um mistério. Por quê? Porque na letra C, pessoal, o primeiro valor está em grama e o segundo valor está em quilograma. E nós não podemos trabalhar com grandezas diferentes. Então, o que é que a gente vai fazer? Iremos transformar esse valor de quilograma para grama. Então, vamos lá. 500 sobre... Cada quilo são 1000 gramas, pessoal. Então, se nós temos 2 quilos, então são 2000 gramas. Então, se a gente corta aqui e corta aqui, a gente fica 5 dividido para 20. Olha como ficou mais fácil, né, pessoal? E 5 dividido para 20 vai dar 0,25. Ok? Então, lembre-se, tem que estar sempre nas mesmas grandezas. Agora, a letra D, pessoal, tem outro mistério. Porque a letra D está em quilômetro e aqui está em centímetro. E a gente tem que transformar isso. E para transformarmos aqui, no caso, seria mais fácil a gente transformar esses centímetros em quilômetros do que o inverso. Então, ó, como é que eu transformo de centímetros para quilômetros, professor? Só é você pegar o valor que você tem em centímetros e dividir, pessoal, por 100 mil. Isso mesmo, pessoal, 100 mil. Eu já fiz aqui para poder a gente ir acelerando o nosso processo e vai ficar da seguinte maneira. Vamos fazer. Letra D. Nós temos 16 quilômetros, certo? E ele vai ficar dividido por 0,064. Isso já foi feita a divisão lá, tá, pessoal? Lembrando que foi feito 6.400 dividido por 100 mil para transformar de centímetros para quilômetros. Aí agora o que é que acontece? Quando a gente divide 16 para 0,064, a gente vai encontrar o valor 250, tá ok? Então essa daqui foi a nossa quinta. A sexta questão, no exame havia 180 candidatos, tendo sido aprovados 60. A razão entre o número de reprovados e de aprovados é de... Então, o que acontece? Aqui, pessoal, nós temos que ter cuidado, porque ele não quer a relação dos aprovados com o total. Ele quer dos aprovados com os reprovados. Então, o que acontece? A razão do número de reprovados e de aprovados, lembrando que tem que seguir a ordem que ele está pedindo. Então, aqui no caso, ó, a razão entre o número de reprovados primeiro e aprovados por último. Reprovados, pessoal, tirando os 60 que foram aprovados, o resto é tudo reprovado, né? Então, de 60 para 180, faltam quanto? 120, né? Então, 120 reprovados e 60 aprovados. A gente corta aqui para poder facilitar, né? Fica 12 dividido para 6. 12 dividido para 6 dá quanto? 2. Então, a resposta correta aqui é a letra B, tá? Então, numa sala com 50 alunos, 15 são mulheres. Determine. Letra A razão do número de homens para o número de mulheres. Razão de número de homens para o número de mulheres. Então, ó, ele está dizendo que nessa sala são 15 mulheres de um total de 50 alunos. Então, como ele quer primeiro dos homens, então quantos homens nós temos? Se de 50, 15 são mulheres, então 35 são homens. Então, a razão aqui vai ser 35 para 15, certo, pessoal? Na letra B, ó, ele pede a razão do número de mulheres para o total de alunos. Mulheres para o total de alunos. Então, aqui ele não está falando de homens, e sim para o total geral. Então, vai ser o quê? 15 para 50. Está para 50, certo? Ó, vamos resolver. De cada 10 alunos, quantos são homens? Certo? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer uma regrazinha de 3, tá? Então, vamos lá. Eu sei que quando nós temos
50 alunos, vou até fazer aqui em cima, pessoal. Quando nós temos 50 alunos, certo? Nós temos 35 homens, perfeito? Alunos e homens, ok? Aí o que acontece? Quando eu tiver 10 alunos, quantos homens eu vou ter? Né? Quantos homens serão? Então, bota uma interrogaçãozinha aqui e a gente faz aquela multiplicação cruzada, né? Meio pelos extremos. Então, vai ficar 50 vezes a interrogação, né? Então, vamos fazer aqui, ó, 50 vezes a interrogação, que eu não sei quanto é igual a 35 vezes 10, que dá 350, né? E 350, o que acontece? Esse 50 aqui, ele vai passar para o outro lado, né, pessoal? Então, essa interrogaçãozinha minha aqui, ó, vai ficar sozinha, vai ficar 350 dividido por 50, que corta esses dois zeros para facilitar, né? E a resposta vai ser o quê? 7. Então, aqui a resposta são 7 homens, certo? Agora, na letra D, funciona da mesma maneira, pessoal. Aqui nós temos, quando nós obtivermos 50 alunos, nós teremos a quantidade de 15 mulheres. Dessa forma, quando nós tivermos 20 alunos, quantas mulheres nós iremos ter? Então, aqui mais uma interrogaçãozinha. Multiplica-se cruzado, né, pessoal? E aí, vai ficar 50 vezes a interrogação é igual 20 vezes 15, não é isso? E 20 vezes 15 dá quanto, pessoal? 20 vezes 15 vai ser 300. E o 50 que está com interrogação, ele vai passar para o outro lado. E ele vai dividir. Então, vai ficar 300 dividido para 50. Cortou aqui, 30 dividido para 5, vai ficar quanto? Vai ficar exatamente 6. Então, nós temos 6 mulheres. Nessa última aqui, pessoal, numa classe de 40 alunos, 8 foram reprovados. Determine a razão entre as reprovações e as aprovações. Numa sala de 40 alunos, 8 foram reprovados, ou seja, 32 foram aprovados. Então, determina a razão de reprovação, que foram 8, certo? E as de aprovações. Aprovações, tirando os 8 dos 40, ficam 32. Então, essa é a nossa razão, pessoal. Tá? 8 está para 32. Então, pessoal, essa foi mais uma correção de lista de exercícios. Espero que todos tenham conseguido entender. Se não entendeu, volta no vídeo e assiste quantas vezes forem necessárias. Tchau, pessoal!